Flamengo 2-0 para cima do Grêmio. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então, derrota do Grêmio era um jogo importante, ainda mais por ser mandante, jogar na arena e o Grêmio saiu perdendo logo no início, o Flamengo soube controlar o resultado muito bem. Os gols da partida, os dois marcados pelo Arrascaeta, primeiro gol do jogo. Logo no início da partida, vem um passe, um corte muito mal feito pelo Edenilson. E a bola fica limpa para o Arrascaeta, só tirar do Thiago Volpe e abrir o placar logo com 3, 4 minutos de jogo. E esse é um Flamengo que tem um sistema defensivo muito forte. Fora que tem, pô, o nível dos jogadores do meio pra frente do Flamengo é absurdo. Esse elenco do Flamengo é muito forte, o time é muito forte, tem caras diferenciados, é um time bem treinado. Você tem que fazer um jogo quase que perfeito para ganhar do Flamengo. E com 3 minutos de jogo, o Edenilson entregar um gol como foi, ficou muito difícil de se reverter. E ainda mais com a gente tendo sido prejudicado pela arbitragem, né? Porque lá para uns 15 do primeiro tempo, vem um lance que claramente o Gerson tá com o braço aberto. Eu tô vendo muita gente defender falando, não foi pênalti, raspa na barriga dele primeiro. Beleza, queria ver se fosse do outro lado, se acontecesse a mesma coisa, só que com um possível pênalti pro Flamengo. Ninguém nem ia falar que, raspou na barriga, mas a regra. Não, eu vou falar claramente, braço aberto, pênalti. Parece que, dependendo do time, eles criam um monte de argumentos pra tentar defender o que é indefensável, um pênalti claro. Se falarem, mas na regra, então a regra tá errada. Porque o Gerson com o braço esticado dessa forma não dá o pênalti. Não tem a mínima condição. O Flamengo não precisava dessa ajuda para vencer o jogo, mas o fato é que esse pênalti não dado mudou a história do jogo. Assim como a entregada do Edenilson com menos de 5 minutos de jogo deixou o jogo nas mãos do Flamengo para só administrar a partida, tanto é que a gente vai ver aqui as estatísticas não correspondem exatamente ao que foi no jogo, porque a gente assistindo, pelo menos essa é a minha impressão, parecia que o Flamengo estava sendo amplamente dominante quase que o jogo todo. Mas eu vou mostrar as estatísticas daqui a pouco e, por exemplo, o Grêmio finalizou mais. Justamente porque o Flamengo ficou trocando muitos passes. Muito entre os zagueiros, o Léo Ortiz e o Léo Pereira devem ter sido os caras que deram mais passes ao longo da partida, muito provavelmente. E isso tudo ficou modelado pela entrega do Edenilson no início do jogo. Se dá esse pênalti e o Grêmio empata o jogo, o Flamengo ia ter que se expor mais, ia ter mais espaço e talvez a gente pudesse ter tido uma sorte maior. O fato é, o pênalti não foi dado. Pode inventar a desculpa que for, falar que foi a regra, falar que escorou na barriga primeiro, mas o cara com o braço aberto dessa forma é um pênalti claro. E se na regra fala que não é pênalti, a regra tá errada. Porque no futebol, um braço aberto dessa forma não dá pênalti, é um escândalo. E aí no segundo tempo, o Gemerson não é zagueiro pro nível do Grêmio. Ele e o João Pedro, não sei onde é que o João Pedro tava, cara. Era pro João Pedro estar no Cebolinha, o João Pedro tava lá na frente. O Gemerson vai compensar, compensa errado. A bola fica pro Arrascaeta e fica num 2 contra 1. O Arrascaeta, acho que era o Bruno Henrique ou outro jogador já pela direita. O Wagner Leonardo fica no meio do caminho, fica indeciso. Não cobre nem o passe e nem fecha o chute. E aí, o Arrascaeta, do jeito que é diferenciado, tira muito bem do Volpe e faz esse 2-0. O Flamengo é melhor, o Flamengo tem jogadores melhores, o Flamengo é melhor treinado. Mas o Edenilson entregou o primeiro gol. A gente foi roubado em não ter recebido esse pênalti. E eu não falo prejudicado, porque é um pênalti tão escandaloso que o juiz sabe que é pênalti. Não é possível não ter dado um pênalti desse achando que de fato não foi. Tá? Porque é um negócio tão absurdo, tão escandaloso não ter dado esse pênalti, cara, que não tem a mínima condição. Que nem eu falei. Pode falar que a regra, ah, é, teve um desvio, beleza. Se fosse do outro lado, tinham dado pênalti. Ninguém ia falar que é regra, ninguém ia falar nada. Iam falar, foi pênalti, acabou. Só que, como era contra o Flamengo, sempre tem um porém, né? Vamos aqui para as análises individuais, começando pelo gol Thiago Volpe. Dessa vez o Volpe não salvou a gente. Nessa construção inicial, acho que assim, a gente, enquanto o Quinteiros for o técnico, a gente tem que incentivar, tá bom?
eu acredito que é o seguinte, independente da fase do time, durante o jogo não vai, tá bom? Não vai. Se quiser, vai no final do jogo. Nem no intervalo, tá bom? Vai no final do jogo. Porque cada pinguinho de motivação ajuda, tá bom? Então, assim, tanto é que quando parou de vaiar um pouquinho o Pavão melhorou no jogo. O Pavão foi talvez o cara que mais tentou. Depois que o Alisson entrou, aí o Alisson foi quem mais tentou. Mas antes do Alisson, o Pavão foi mais quem tentou ajudar o Grêmio, quem tentou fazer gol. E tudo bem ele receber críticas, ele de fato não vem jogando bem. Só que assim, vai quando acabar o jogo, vai, talvez até quando ele for substituído. Mas enquanto ele estiver em campo, é incentivar, tá bom? É muito essa questão de motivação, não tem como. De longe, longe do Pavão estar jogando bem. Só que vaiar durante o jogo, o mental do cara vai lá pro espaço, a gente mais atrapalha do que ajuda dessa forma. Ter essa noção. Eu sei que é difícil controlar durante a partida isso. Mas torcida tem que apoiar. Não tem como. Se for pra ir criticar, for pra ir vaiar, isso vai mais atrapalhar do que ajudar o time. Ainda mais com o futebol do Grêmio não sendo tão bom, seria bom a arena estar lotada e o time apoiando, a torcida apoiando o jogo todo. Eu sei que é difícil porque a fase não é boa, não é um Grêmio que empolga, é um Grêmio que está muito mais próximo de uma demissão do Quinteiros do que de uma fase boa do Grêmio. Mas esse apoio da torcida seria fundamental. Eu sei que tem vários fatores para a arena não ter ficado cheia, mas isso ajudaria demais. Enfim, e ter que ter paciência nessa construção da jogada, porque a todo momento que o Grêmio forçou uma jogada mais difícil, por exemplo, o Gemerson forçou um passe mais difícil no segundo tempo, o Grêmio perdia a bola e para retomar a bola desse Flamengo é muito difícil. Tanto é que assim, esforço, eu acho que ninguém pode falar nada, todo mundo tá se esforçando ao máximo aí. A questão é que de fato não vem dando certo, mas esforço não tá faltando. Então, assim, valoriza a posse de bola. Toda vez que o Grêmio forçou um passe mais difícil, perdeu a bola e para retomar a bola desse time do Flamengo, que tem uma construção de jogo espetacular, um repertório muito grande, jogadores de muita qualidade, o Bright White, o Pavon, o Cristaldo, o Edenilson, o Camilo, o Vila Sante, morrendo, cara, correndo o jogo todo nessa marcação-pressão que o Grêmio fez desde o primeiro minuto. E contra um time tão forte é muito difícil isso. Então o Grêmio tem que valorizar assim a bola. Nem que fique muito tempo com a bola nos pés do Thiago Volpe. Mas você com a bola, você descansa e você não toma gol com a bola. Então assim, eu sei que pode... Tanto é que quase todo jogo do Grêmio, quando a bola fica trocando passes, quando o Grêmio fica trocando passes entre os dois zagueiros e o Volpe, já começa esse ruidinho, essa vai, quando vem um passe para trás. Mas é necessário ter a bola. Tanto é que é só olhar esse time do Flamengo. Quase o jogo todo passou pelos pés do Léo Ortiz, do Léo Pereira e do Rossi. Quase que o jogo todo. E aí quando o Grêmio marcava essa pressão com os caras já cansados, desorganizava um pouquinho, espetava essa ligação, encontrava o Arrascaeta com espaço e aí acabou. O primeiro gol foi assim, uma construção que deu esse espaço para o Edenilson interceptar errado e sobrar para o Arrascaeta. E o segundo gol também. O time marcou pressão, o Cebolinha conseguiu fazer um pivô bem pra cima do Gemerson. Quando a bola vai na Rascaeta, abre um clarão. Então, assim, tem que valorizar a bola. Acho que esse é um dos grandes erros do Grêmio, do Quinteiros, que é essa... Chegou no lateral, já quebra a bola. Ou o zagueiro subiu um pouquinho mais, já quebra a bola. Cara, gira, leva um pouquinho pra lateral e volta no Volpe. Não é feio você ficar com a bola, nem que a bola fique com o seu goleiro. O feio é você perder todo o jogo, tá bom? Então, eu acho que falta pro Grêmio valorizar mais a bola. Os laterais, o Lucas Esteves se esforçando bastante, tá bom? Achei que ele foi até que bem no jogo, na medida do possível. O João Pedro mediano também. A dupla de zaga, fica nítido que a dupla de zaga titular é Rodrigo Eli e Wagner Leonardo. Infelizmente o Eli saiu machucado. E o Wagner teve um ou outro lance de desatenção. No segundo gol ele poderia ter feito coisa melhor. Mas era difícil, era um lance de 2 contra 1. O zagueiro fica indeciso mesmo, se ele fecha o chute, se ele fecha o passe. Mas eu acho que a melhor coisa ali era ele fechar o chute, nem que fosse pro passe, e aí no passe o Volpe poderia fechar melhor o ângulo. Quando ele fica no meio do caminho, ele não faz nenhum nem outro. E você dá espaço pro Arrascaeta é pedir para tomar gol. Então acho que o Wagner podia ter encostado melhor no chute do Arrascaeta, tá bom? No meio de campo, o Camilo, eu achei que o Camilo foi muito bem. Alguns lances ele parece estar meio atrasado na jogada. O fato é, esse é um time do Grêmio que todo mundo tem que entender
essa marcação-pressão. O Gemerson, logo depois que entrou, por exemplo, e o Lucas Esteves fez uma cobertura muito boa, ainda no primeiro tempo, em que o Grêmio marcou pressão, e aí a bola foi, acho que, pro Arrascaeta. O Gemerson, ao invés de grudar no Arrascaeta, ele deu espaço. E aí, dando esse espaço, terminou em uma enfiada de bola que o Gerson quase que sai cara a cara se não fosse a cobertura do Lucas Esteves. Então, assim, esse é um Grêmio que o Grêmio não pode correr para trás. Se o Grêmio correr para trás, é chance clara para o adversário em todas as oportunidades. Então, assim, marca pressão. No momento que o jogador veio de frente para o seu gol, faz a falta. Tá? E nisso o Grêmio vem indo bem em fazer a falta. Só que nesse jogo, no primeiro tempo, principalmente, precisaria ter feito mais disso, né? E nisso o Gemerson estava desligado, que nem eu falei. Nessa marcação-pressão, o time inteiro tem que estar ligado. E o Gemerson entrou desligado nesse sentido, tanto é que quem quiser olhar a reprise do jogo, ou se estiver lembrando bem do lance, vai ver logo depois que o Gemerson entrou, todo mundo marcando pressão, o Gemerson ao invés de grudar no jogador do Flamengo, ele dá o espaço e deixa o cara vir de frente. E tanto é que dá pra ver claramente que não era essa a orientação, porque o Lucas Esteves chega cobrando ele. Então é justamente isso que eu falei. Nessa marcação pressão tem que estar todo mundo bem alinhado. Porque um cara que não tá alinhado nessa marcação pressão, o cara que ele tá marcando vai ficar livre. Então, assim, se a gente olha o segundo gol do Flamengo, o João Pedro, não sei onde é que o João Pedro tava. Que aí o Gemerson foi compensar no Cebolinha. Ali o Gemerson poderia ter feito a falta e matado a jogada. Não fez a falta, seguiu e o gol do Arrascaeta. Então, assim, o futebol é nos detalhes. Primeiro gol, o Edenilson entregou, cortando mal a jogada. De novo, e foi num Flamengo que quebrou a marcação pressão e veio de frente. E o segundo gol, o Gemerson poderia ter matado a jogada. A gente teria evitado ali os 2 gols do Flamengo. E se o juiz tivesse aplicado o que é o certo, não vou nem falar mais o que é a regra, porque toda semana tá falando, não, isso é a regra. Aí depois, não, não é mais a regra. Parece que é de acordo com o time que falam o que é regra ou não, né? E se tivesse dado o pênalti o que era o certo, a gente poderia ter vencido se nesses detalhes tivesse ido bem. Não acho que seja um Grêmio perfeito do Quinteiros. Tem muita coisa para melhorar, tem mesmo. Mas eu acho que passa muito mais pelas ideias, entende? Então, tipo, valorizar mais a bola. Todo mundo. Essa ideia de marcação pressão eu acho espetacular. Eu acho que mesmo se o Quinteiro sair, o Grêmio tem que continuar com isso. No longo prazo isso daí vai ser fenomenal, vai ajudar bastante o time. Você vai ter uma imposição maior sobre o adversário. Isso o Grêmio não teve em momento nenhum no ano passado, essa marcação-pressão. E nesse ano vem fazendo isso e vem dando brechas, tá? Não tá perfeito isso daí. Mas eu acho que essa é uma ideia que tem que permanecer, independente do Quinteiros ficar ou não, que é essa marcação-pressão. Só que todo mundo tem que estar 100% ligado nisso. Um cara que desliga, abre todo um espaço. Foi o que aconteceu justamente nesse lance que eu citei do Gemerson. No meio de campo, como eu falei, o Camilo em alguns lances atrasado, mas é uma garra, uma vontade que faz com que, na minha visão, ele seja titular absoluto do time. O Vila Sante, em alguns lances eu acho que ele vai meio tonso, meio lerdão na jogada. Ele tomou uma caneta completamente nada a ver, cara. No momento que dá a caneta ali, faz a falta, ou dá um empurrão de corpo e recupera a jogada. Ele já vai todo. Tipo, entende? A cada lance tem que ser, tipo, a vida ali dentro de cada lance, entende? Eu acho que às vezes falta essa. Por mais que o Vila Sante seja assim um cara esforçado, ajuda bastante o time. Acho que às vezes falta mais dessa vontade, dessa garra que ele já mostrou em vários momentos, mas às vezes parece que ele tá correndo só por correr. É um cara que corre muito, mas às vezes parece que tá correndo só por correr e dá pra melhorar isso daí. É, desse meio pra frente, o Pavão jogou pela esquerda muitas vezes. O Cristaldo às vezes pela direita, às vezes pelo meio. O Edenilson muitas vezes pela direita. Desse meio pra frente, um time que não tinha bem uma posição fixa. O único que tinha posição fixa era o Bright White. Mas o Edenilson não fez esse meio de campo. Ele caiu muito mais pela direita. O Cristaldo muitas vezes pelo meio. O Pavão muitas vezes pela esquerda. Muita troca de posição ao longo do primeiro tempo inteiro. Eu diria que o Pavão, no segundo tempo, foi bem. É ele que dá 2 finalizações perigosas pro Grêmio, por exemplo. Mas claramente falta confiança pro Pavão. O Edenilson, acho que fica nítido que ele não pode continuar no time. Coloca quem quiser, coloca o Monsalve. O Monsalve piorou demais, por sinal, desde a chegada do Quinteiros. No Gauchão ele foi até bem. Quando apertou, chegou jogos grandes, o nível dele abaixou demais.
Coloca o Amuso e vai com o Cristaldo centralizado. Mas o Edenilson não dá, cara. Não dá. Tipo, utilizar ele vindo no segundo tempo pra fazer um segundo volante, beleza. Mas ele começou bem a temporada, mas em jogos grandes ele mais atrapalha do que ajuda. Eu acho que fica nítido que o Edenilson não é um cara. E ele é o capitão do time. Isso é muito desproporcional em relação à realidade. O Edenilson não pode ser o capitão, pode ser nem ser titular nesse time. O Cristaldo, cara, o Cristaldo meio discreto, não conseguiu aparecer tanto. Por mais que com bola dá pra ver que ele tem qualidade, mas não apareceu tanto. O Bright White, a marcação pressão dele é impecável, correndo pra caramba, se esforçando pra caramba. Faltou mais jogadores com a noção de esforço e noção de posicionamento do Bright White. Tá? Ele fez um grande jogo nessa marcação pressão. Com bola não teve muitas oportunidades, mas fez o que dava. Entrou o Amuso. O Amuso de extremos, algumas jogadas horríveis, outras muito boas. É um cara que no X1 é muito bom. O Monsalve. É, para mim, o Monsalve passa uma imagem muito parecida com o que o Depay passa no Corinthians. De um cara que tá jogando para ele mesmo. Tá? O Monsalve é bom, mas tá faltando ser um jogador mais coletivo. Beleza? Às vezes ele inventa demais, erra coisas que é só fazer o básico que ele tenta inventar, prende demais a bola. Então, assim, o Monsalve é bom, mas acho que ele tá sendo muito mais individualista do que pensando no bem do clube. Pelo menos essa é a impressão que eu venho tendo. O Dodge, eu acho que não precisava do Dodge, você já tava perdendo. Não precisava colocar um volante no lugar de outro. Colocava o Aravena, sei lá, mas eu acho que dava pra colocar um jogador de frente ao invés de colocar o Dodge naquele momento, tanto é que o Dodge nem tocou na bola direito. O Gemerson, cara, eu acho que o Quinteiros não confia mais no Gustavo Martins por conta daquele jogo de ida da final do Gauchão contra o Inter, que o Martins brincou muito na saída de jogo, errou muito nessa criação, jogou muito mal mesmo, ele foi péssimo no jogo de ida da final do Gauchão. De lá pra cá ele nunca mais pisou em campo. Eu acho que ele perdeu muita confiança naquele jogo. Mas o Martins é muito melhor que o Gemerson. E o Alisson, assim como o Amuso, jogadas de extremos. Às vezes jogadas brilhantes, outras jogadas horríveis. A melhor chance do jogo do Grêmio foi um chutaço do Alisson que é na gaveta. Eu acho que assim, o Alisson tem que ter mais minutagem. Se o Pavão tá tão mal como ele vem vindo, e eu achei que ele nem fez um jogo tão ruim dessa vez. O Alisson pode ter moral, porque dos pontas do Grêmio ele é o único ponto canhoto, né? Cristiano Oliveira é destro, Amusa é destro, Pavon é destro, Aravena é destro. É o único ponta canhoto para essa ponta direita. Ele tem que de fato ter muita minutagem porque é a única opção de um ponta canhoto que justamente a principal chance do Grêmio surgiu de um canhoto cortando a direita para o meio. Então o Alisson tem que ter mais minutagem. E aí, destaques do Flamengo, passar aqui rapidão. O Rossi é um baita goleiro, consegue esfriar o jogo. A defesa que ele faz do Alisson, se o Grêmio faz o gol ali, poderia inflamar essa reta final de jogo e talvez em uma base de uma pressão tentar um empate. Mas o Rossi defendeu e de fato é um baita goleiro. Fora que saindo jogando, ele é muito bom. A linha de defesa, o Alexandro, defensivamente muito bem. Léo Pereira e Léo Ortiz, junto com a Rascaeta, para mim, os melhores do jogo, tá? Eles marcaram muito bem o Bright White e com bola. É uma qualidade na saída de jogo espetacular, principalmente do Léo Ortiz. É muito difícil roubar a bola do Léo Ortiz, é uma qualidade de passe realmente fenomenal. O Léo Pereira também, tá? Então, assim, os dois. O jogo do Flamengo passou muito pelos dois, é uma dupla de zaga realmente absurda. E o Wesley na direita encontrou espaços lá na frente, mas errou na tomada de decisão. No meio de campo, o Pulgar deu uma proteção boa. O De La Cruz, muita intensidade, nem foi tão participativo. E na frente, o Gerson, que fez o pênalti, que o juiz não deu. O Gerson dessa vez meio discreto, por mais que seja muito difícil roubar a bola do Gerson, ele esconde a bola. O Michael é um ponta que é habilidoso, é rápido. O João Pedro, por sinal, mesma coisa que eu falei do Gemerson, o João Pedro errou. Cara, o Grêmio marca pressão. Você encosta no seu adversário, não deixa nele virar de frente. O João Pedro não entendeu isso. Em vários momentos, o Michael vinha pra cima dele. O tanto de espaço que o João Pedro dava pro Michael. Teve um chute do Michael, que ainda bem que foi no meio do gol, que o Volpi espalma pro lado. Mas o João Pedro e o Gemerson não entenderam a lógica do Quinteiros até agora. Porque é marcação-pressão, cara. Marcação-pressão você não dá o espaço pra fechar a ultrapassagem. Você gruda no cara. Se ele virar de frente, faz a falta, acabou. E o João Pedro não entendeu isso. O Michael fez o que quis nesse lado direito defensivo do Grêmio.
Ainda bem que a finalização do Michael é ruim. Se ele finalizasse bem, ele não estava no Flamengo, ele estava no Real Madrid. Porque ele é habilidoso, ele é rápido. A questão é que a finalização do Michael é mediana, né? Se finalizasse bem, o Grêmio poderia ter tomado mais, muito porque o João Pedro ainda não entendeu essa marcação, pressão. Acho que nisso o Igor tem que ser titular, porque é um cara que ele entende melhor nesse quesito, é um cara mais raçudo, que dá mais a vida. Tecnicamente, talvez o João Pedro renda mais, mas nessa marcação, pressão, acho que o Igor compreende melhor a ideia do Quinteiros. Enfim, o Arrascaeta disparado, o craque do jogo, o cara é muito acima da média tecnicamente, é um baita jogador. E o Bruno Henrique muito móvel, atacando de uma hora para na esquerda, outra na direita. Não fez gol, mas deu bastante perigo atacando essa última linha do Grêmio. Estatísticas: 10 chutes do Grêmio sendo 2 a gol, 8 do Flamengo sendo 4 a gol. Que nem eu falei, pelo que a gente viu no jogo, pelo menos essa é a minha impressão, parecia que ia ser um amplo domínio do Flamengo em todos os quesitos. Mas não, né? O Grêmio finalizou mais. A pontaria do Flamengo foi melhor. É, o Volpe teve que defender algumas. Mas que nem eu falei, o Grêmio não jogou bem, verdade. Dá pra melhorar muita coisa? Dá. Mas foi um jogo que, em detalhes, de novo, o Grêmio foi mal, né? Contra o Ceará, o detalhe foi o Lucas Esteves com o braço aberto e o Arezzo perdendo o gol cara a cara. Dessa vez, o Edenilson entregando o gol do Arrascaeta, a gente sendo roubado pela arbitragem. A partir daí, se o Edenilson tivesse feito o corte da forma correta e o juiz tivesse feito o que era o certo, que era dar o pênalti, talvez o Grêmio poderia ter saído vencendo e controlado melhor o jogo. Nesses detalhes, de novo, o Grêmio errou e o Flamengo venceu, né? Chutes a gol, o Flamengo teve mais. Posse de bola bem maior, que nem eu falei. Desses 595 passes, eu tenho certeza que pelo menos uns 150, talvez até mais, foi entre Léo Ortiz e Léo Pereira. Pelo menos, cara. De fato, são dois zagueiros construtores muito bons. O Grêmio marcava pressão, mas não conseguia roubar a bola deles. E não é nem porque a marcação estava errada, é porque de fato é muita qualidade nessa construção de jogo. E é nisso que eu falo, o Grêmio tem que ter mais calma com a bola no chão. Nem que fique muito tempo com a bola nos pés do Thiago Volpe, cara. Mas você, com bola, você não toma gol, você pode no máximo ter uma marcação pressão. Se você errar na saída de jogo, termina em uma chance clara. Mas valorizar mais a bola. A todo momento que era uma marcação um pouquinho mais intensa do Flamengo, era chutão para longe e a bola voltava pro Flamengo. E quando o Grêmio marcava pressão, era um Rossi que encontrava um passe que quebrava linhas. E isso não é porque o Volpe é ruim tecnicamente, muito pelo contrário. Ele é muito bom nesse quesito. Só que é uma marcação mais encaixada do Flamengo. A marcação pressão do Grêmio era até maior do que a do Flamengo. Só que esse repertório de saída de jogo do Flamengo era muito maior. Justamente nessa calma que falta para os jogadores do Grêmio e que sobra para o Léo Ortiz, para o Léo Pereira e para o Rossi. Foi ali que o Flamengo controlou o jogo. Passes. Passes não, faltas. 11 do Grêmio tendo um amarelo, 14 do Flamengo tendo dois amarelos. Esse foi. É raro o Grêmio ter tão poucas faltas, fez apenas 11 e faltou disso que fez nos últimos jogos. Eu não acho bom que o Grêmio tenha feito só 11 faltas, eu acho ruim. Por exemplo, se o Gemerson faz a falta no Cebolinha, o Flamengo não tinha feito o segundo gol, entende? Então, assim, é um Grêmio que vinha bem nesse quesito de fazer faltas, faltou nesse jogo, tá bom? Faltou ser mais faltoso, faltou ter mais essa noção de marcação-pressão. O cara virou de frente, faz a falta. E o João Pedro e o Gemerson claramente não entenderam essa linha de raciocínio do Quinteiros até agora. Escanteios, 3 do Grêmio, 4 do Flamengo. Tá bom? Uma coisa rara aqui é que o Flamengo não teve nenhum impedimento. O Grêmio normalmente joga com uma linha de impedimento bem alta. Dessa vez não aconteceu em nenhum momento. Em nenhum momento o Flamengo ficou impedido. Então, que nem eu falei, muito por conta dessa falta de conexão da linha de impedimento, da marcação-pressão. É uma ideia muito boa essa marcação-pressão, marcar lá em cima, só que todo mundo tem que estar alinhado. Principalmente o Gemerson e o João Pedro não entenderam isso até agora. Tá bom? Nesse momento o Flamengo líder com 7 pontos e o Grêmio na 13ª colocação com 3 pontos, uma vitória e 2 derrotas. Tá bom? Craque do jogo para mim é o Arrascaeta, mas com muitas ressalvas para esses três aqui, Léo Pereira, Léo Ortiz e Rossi. O jogo passou pelo pé dos três e o passe diferenciado, a jogada diferente, saiu dos pés do Arrascaeta. Do lado do Grêmio, os melhores, o Rodrigo, ele enquanto esteve em campo foi bem de novo, infelizmente saiu machucado. O Camilo eu gostei,
e o esforço do Bright White. Dos que entraram, o Monsalve com boas jogadas individuais, o Monsalve não, o Amuso com boas jogadas individuais, e o Alisson também teve a melhor chance do jogo do Grêmio. Pontos positivos então, X1 do Amuso, X1 do Alisson, esforço do Camilo, ele enquanto esteve em campo, e esforço do Bright White. De resto, tudo ponto a melhorar, ponto que o Grêmio tem que evoluir, tá bom? Vamos aí pra reta final do vídeo agora. Bom, no final das contas é mais uma derrota do Grêmio. Se a gente para pra analisar friamente, perder fora de casa pro Ceará no Castelão é natural. Perder em casa pro Flamengo, que é talvez a melhor equipe do Brasil junto com o Inter hoje, é natural também. Só que pelo jogo jogado, dá pra ver que o Grêmio pode melhorar. O Grêmio criou pouquíssimas chances claras. Que exigiu do Rossi uma defesa difícil, a única foi a do Alisson, tá bom? A gente viu aqui só 2 chutes a gol. Uma foi do Pavon no meio do gol e outra essa do Alisson, que foi justamente a única chance clara do Grêmio. Então assim, essa ideia de marcação-pressão, essa intensidade, eu acho perfeito. Só que todo mundo tem que estar alinhado. E aí, que nem eu falei, principalmente o Gemerson e o João Pedro não estavam. E o jogo é decidido em detalhes. Segundo gol do Flamengo, se o Gemerson faz a falta, o gol não saía. Primeiro gol, se o Edenilson chega inteiro na jogada, ele não entregava o gol para Arrascaeta. Então, assim, passando pela ordem cronológica do jogo. Se o Edenilson corta a bola de forma correta, o Flamengo não abre o placar. Com 15 minutos de jogo, a gente é roubado, assaltado dentro de casa. Um pênalti absurdo do Gerson que não é marcado. Naquele momento, se o Edenilson tivesse cortado da forma correta, estaria 0 a 0. Se o juiz faz o certo, que é dar o pênalti, e o Bright White converte, 1 a 0 o Grêmio. Se o Gemerson faz a falta ali, no Cebolinha, não tinha saído o gol, 1 a 0 o Grêmio. Lógico, teria muitas outras variáveis dentro do jogo se tivesse, por exemplo, já o Edenilson cortado bem no início do jogo. Mas nesses lances capitais, todos os lances que dava para ter feito coisa melhor e que dava para o juiz ter apitado da forma correta. Então, assim, dá para o Grêmio evoluir, tem muita coisa para melhorar. Eu acho que passa muito pela paciência na construção das jogadas. O Grêmio força muito os passes difíceis. O que fez mais isso foi o Gemerson depois que ele entrou, principalmente afobado no segundo tempo. Mas passa muito por essa paciência inicial. É só ver o Flamengo, cara. O Flamengo, cara, teve mais de 60% de posse de bola. Pelo menos metade, talvez até mais. Eu diria que 2/3 do tempo que o Flamengo ficou com bola, ficou ali nos pés do Rossi, do Léo Pereira e do Léo Ortiz. E o Grêmio correndo que nem maluco tentando pressionar, não conseguia. Com o time cansado, o Flamengo encontrava espaços e criava as oportunidades. O Grêmio tem que aproveitar que está enfrentando uma equipe que enfrentou uma equipe tão forte quanto o Flamengo e tirar essas coisas positivas do adversário e espelhar no seu jogo. Eu não acho que o Quinteiro seja ruim, mas tem coisas para melhorar, tá bom? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!